Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, para que nós possamos dar continuidade nos sermões a respeito do Evangelho segundo Mateus. O meu desejo é que nós estejamos trabalhando assiduamente para que possamos estar aplicando as verdades que temos aprendido no Evangelho em nossos corações, em nossa vida diária, principalmente quando nós falamos do início do capítulo 5, que começa-se o sermão pregado pelo nosso Salvador, nosso Deus e Senhor. Isso precisa ser uma prática da igreja cristã, labutarmos, trabalharmos, para que possamos estar alcançando a dignidade de sermos reconhecidos como igreja de Jesus. Amém? Então, Mateus, capítulo 5, nós iremos ler hoje, vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 9, é só o 9 que eu vou pregar, né? Só o versículo de número 9, mas assim teremos um contexto mais abrangente, pelo menos, das Escrituras. Tá bom? Então, Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9, e é no versículo de número 9 que será a base, o texto base para o sermão de hoje. Vamos entender o que é que Jesus estava nos ensinando a respeito disso. Diz assim o texto sagrado, palavras de nosso Senhor Jesus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se-lhes os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graças porque o Senhor teve a sensibilidade no momento oportuno de se assentar, de perceber a multidão. E antes de começar a expressar, Deus, e a expor a Tua santa doutrina da nova aliança, o Senhor nos ensinou através das bem-aventuranças, a base do qual é o compromisso cristão diário da nossa vida cristã. Continua, Deus, operando por meio do Teu Espírito Santo no coração de cada crente espalhado sobre a terra, mas agora, Senhor, pensando em nós, como igreja local, cuida dos nossos corações, cuide de nossas almas, tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser de fato o oposto daquele homem apresentado na lectio de hoje, Senhor, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que o Senhor permita, Pai, nós expormos esse texto da forma mais fiel ao texto, buscando de fato os contextos, e assim que também o Teu Espírito possa estar dirigindo a Tua santa palavra e a Tua santa doutrina em nossos corações, de tal maneira que nós venhamos ser e não apenas aprender aquilo que o Senhor tem falado a nós há anos. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Nós temos então falado alguns pontos que são importantes para relembrarmos, principalmente focado aqui no capítulo 5. Essas bem-aventuranças é a introdução do sermão de Jesus. Então, como a gente já tem visto, quanta coisa nós precisamos compreender, entender e labutar para sermos, para começarmos depois, a partir do versículo 13, principalmente 17, entrarmos de fato no sermão que o Senhor Jesus pregou e está nos ensinando. É sempre bom nós relembrarmos, as bem-aventuranças é um texto muito conhecido da igreja, é um texto que muitas vezes os irmãos já ouviram serem, né, as bem-aventuranças serem pregadas. Eu já preguei algumas vezes. A última vez, se eu não me engano, eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, que foi com o Marquinhos, foi em 2014 que eu preguei a última vez nas bem-aventuranças, mas todas as vezes que a gente volta nos textos bíblicos e começamos a relembrar, a reler a importância disso, realmente o Senhor vai transformando e trazendo uma nova palavra a cada manhã, a cada leitura, porque o Evangelho é dinâmico, o Evangelho é vivo. Amém? Uma coisa que nós não podemos nos esquecer, irmãos, é que cada bem-aventurança, ela está devidamente no seu lugar. A maneira como Spurgeon vai expor isso é algo maravilhoso,
dizendo que as bem-aventuranças são como degraus que o Senhor vai colocando para que a gente possa ir subindo, até que a gente alcancemos a varonilidade perfeita. Nós chamamos isso na teologia de varonilidade perfeita, ou seja, o comportamento, a crença, a fé, o testemunho e as ações diárias de representantes de fato do reino de Deus. Se nós conseguirmos compreender as bem-aventuranças e aplicarmos as bem-aventuranças, isso significa que nós já estamos num grau de maturidade extremamente grande para o reino de Deus, onde seremos úteis para o reino de Deus, traremos a alegria e a glória devida ao coração do nosso Deus. Alguns, às vezes, questionam a respeito da ordem, de forma sincera, não estou falando de forma maldosa, não, mas questionam. Alguns irmãos até levantaram algumas questões, dizendo: pastor, é interessante, porque quando a gente lê as bem-aventuranças, pelo menos de forma superficial, às vezes até mesmo de forma devocional, sem ter o conhecimento mais concreto, mais profundo das bem-aventuranças, não dá para se perceber como é difícil o avanço de cada uma delas. E um dos pontos levantados foi justamente o versículo de número 9. Não dá para imaginar, pastor, que ser um pacificador é mais difícil do que todas as bem-aventuranças que já se passou. Como, por exemplo, o versículo 3, onde se inicia as bem-aventuranças, os que são humildes, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, que é prautes. Lembra-se quando nós falamos, sermos animais domesticados, ou seja, servos domesticados do Evangelho, termos a fome e a sede de justiça dentro daquela compreensão correta e exata, ser misericordioso, limpos de coração. Mas pacificador parece que é ser algo tão simples, tão tranquilo, perto, comparado às outras bem-aventuranças. Pois bem, não é não. Não é não. E assim como nós cantamos aqui, que Ele é o Senhor, e que nós esperamos que tudo aquilo que compõe a compreensão do reino de Deus seja uma realidade para nós, assim como nós também lemos agora em Ageu, é um texto muito sério, porque essa parte final do capítulo 1, eu me lembro da exposição, e essa parte final do capítulo 1 é quando o Espírito Santo acende no coração, tanto do sacerdote como do líder civil, a compreensão da necessidade de se ouvir a palavra e praticar a palavra, que essa seja a realidade, que o mesmo Espírito que despertou o povo que voltou da Síria possa despertar os nossos corações também. Então, antes de qualquer coisa, eu quero trazer pelo menos três considerações importantes para que a gente possa compreender a respeito de ser bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que faz, antes de entrarmos naturalmente aqui na argumentação, pacificadores nada mais é do que aquele que coloca em ação a paz de Deus. Ok? Isso de forma bem simples, não é só isso, mas de forma bem simples. Mas para a gente entender a ação, ou seja, a pacificação, nós precisamos primeiramente entender de qual contexto e qual paz que o Senhor Jesus está falando aqui. Qual é a compreensão de paz que existe no coração da Trindade? Do que é que nós estamos falando? Para que a gente não possa ter uma compreensão errônea desse texto e que de fato o Espírito Santo possa acalentar isso em nossos corações. Então, o primeiro argumento que eu gostaria de trazer aqui, a primeira compreensão rapidamente, introdutória no sermão, é que o desdobramento das Escrituras, o esforço repetitivo das Escrituras em estabelecer a paz do reino de Deus em todos os lugares é extremamente notória. De Gênesis a Apocalipse, existe um esforço grandioso, terrível, das Escrituras Sagradas em estabelecer a paz de Deus no reino de Deus implantado aqui na terra, colocado aqui na terra. A respeito dessa paz específica, nós temos cerca de 400 citações do esforço das Escrituras. Grandioso e terrível. Grandioso porque o Senhor Deus, Ele moveu céus e terra para conseguir estabelecer esse caminho da paz, esse rumo à paz e estabelecer essa atmosfera que compõe, de alguma forma, o reinado de Jesus e no povo de Deus aqui na terra. Essas citações, elas são basicamente diretas. Todavia, não para por aí. Olha só como isso é importante entendermos de que paz Jesus está falando aqui. Não para por aí.
nós, além dessas 400 citações, nós vamos perceber também, eventualmente, situações sendo conduzidas de forma não clara, citando essa paz. Não está citando, mas situações sendo conduzidas para que ela seja estabelecida. Então, de forma clara, nós temos mais de 400 citações nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, e também temos diversos outros eventos em que as condições de uma determinada situação, evento, pessoas e coração é conduzido de tal forma, sem citar essa paz, para que essa pacificação do reino de Deus seja estabelecida no coração, em situações, em governos, em guerras, em tribulações, em conflitos, seja onde for. Então nós vamos ver isso notoriamente. Por que eu digo que é grande e terrível? Grande porque realmente o Senhor moveu os céus e terra. Uma das pessoas da Trindade desceu e habitou entre nós, mas não apenas habitou, encarnou. Então isso já é um grande movimento da Trindade com relação a essa paz. Uma segunda lição ainda a respeito dessa primeira consideração, desse primeiro ponto, é que ela é terrível, porque, principalmente no Antigo Testamento, muita morte aconteceu para que fosse possível acontecer essa paz. Essas mortes aconteceram a mando de Deus. A mando de Deus. Ser um pacificador é uma qualidade, prestem muito atenção nisso, isso é muito importante, isso é doutrinário, isso é teológico. Ser um pacificador é uma qualidade, é uma virtude exclusiva, nessa intensidade que está aqui no texto, da nova aliança. Para que Deus deixasse de ceifar vidas na nova aliança, na mesma quantidade em que ceifou do Antigo Testamento, Deus estabeleceu os pacificadores, que não são pessoas específicas, é todo o seu povo, porque aqui são características gerais da igreja. Então esse é o primeiro argumento, importantíssimo para a nossa compreensão. Tamanho é a paz, o nível, a qualidade, a virtude dessa paz que está sendo dito aqui. Segunda argumentação do que é a ação desses pacificadores, de qual é paz, essa paz que o Senhor tem falado aqui no versículo de número 9. As Escrituras, a Bíblia, elas iniciam no Gênesis dizendo que havia paz no Éden, e ela termina no Apocalipse dizendo que haverá essa mesma qualidade de paz na eternidade. E isso é algo que deve nos despertar para duas lições dentro dessa segunda argumentação. A primeira lição que nós temos aqui é que, para nós, isso talvez não seja tão, para nós brasileiros, talvez isso não seja tão importante, a qualidade e a estrutura literária dos textos. Eu sei que para crentes em Jesus, quando nós nos reunimos em culto, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos entender o texto ali, o contexto e a prática, a aplicação desse contexto, e isso já seria o suficiente numa vida superficial cristã, mas já seria suficiente. Mas para todos os amantes das Escrituras Sagradas, daqueles que buscam entender as Escrituras Sagradas, irmãos, todo o texto literário, esquece a teologia agora, a estrutura literária das Escrituras tem um motivo e segue um mesmo padrão judaico-cristão de escrita. A nossa escrita é muito diferente, nossa porque nós somos cristãos, ok? Entenderam aqui, não porque somos judeus. Então, a nossa escrita, ela se distancia muito das outras escritas da época, seja dos sumérios, seja principalmente dos filósofos e da filosofia que imperava no Novo Testamento. A nossa escrita tem sempre uma intencionalidade, isso é muito importante para nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui. O que isso significa? Que a narrativa de um filósofo, ele não está preocupado com a intencionalidade, ele só está preocupado em trazer o valor da sua escrita, aquilo que ele está querendo dizer, a sua comunicação. O português também é assim. O português também é assim. Vocês querem ver como é assim? O português ele é extremamente complicado. A língua portuguesa é extremamente complicada.
E dificilmente, não estou dizendo que todos esqueceram, mas dificilmente os irmãos saberão escrever em prosa, em crônica, em poesia. Geralmente a gente comunica só o que a gente está querendo ali no texto que a gente escreve, porque não faz parte, já fez, num universo paralelo talvez do Brasil, já fez parte mais concretamente a ideia de escrita em crônicas, em prosa, em poesia. Hoje não se faz, as coisas são rápidas, e como se não bastasse, hoje a gente nem escreve direito, a gente abrevia tudo. Você é VC. Mas na compreensão da literatura bíblica, tudo tem um início e tudo tem um fim, é um círculo perfeito. Isso significa que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito de tal forma que a literatura, a estrutura escrita começasse mostrando a necessidade, o refinamento dessa paz, desde o início ao fim da história em Deus. Essa é a primeira lição que nós temos aqui, da estrutura das Escrituras Sagradas. Todavia, as Escrituras não é somente as páginas da Bíblia. As Escrituras é viva, é eficaz, ela transforma o homem, ela transforma a mulher, ela perdoa, ela salva. São palavras de vida eterna. Aquilo que está escrito nas páginas da tua Bíblia, ela deve soltar-se das Escrituras e entrar em nossos corações, e isso só é possível por meio do Espírito. E aqui nós temos uma segunda lição. Significa que essa paz de Deus, que Jesus está mandando a gente manuseá-la muito bem, sendo crentes, no versículo de número 9, ela deve sair da literatura das Escrituras, desse círculo que as Escrituras já nos apresentou na sua estrutura gramatical, na sua estrutura literária, e ser algo vivo em nós, porque essa paz está necessariamente ligada ao reino e à aliança. Essa paz, ela está necessariamente ligada ao reino e à aliança. Como? Porque essa paz já havia no Éden, no início da história. O Éden, antes, pré-queda, era o reino de Deus. Era o reino de Deus. Sim, era um reino de Deus mais, me permita, arcaico, porque era um reino de duas pessoas, com dois súditos, falando em raça humana, e as demais criações. Mas ali era o ambiente do reino de Deus. E nesse ambiente já existia essa paz. Já existia essa paz. Então, de forma viva e eficaz, essa paz está ligada ao conceito de reino de Deus, mas também está ligada ao conceito de aliança. Por quê? Porque do outro lado, no outro extremo das Escrituras, nós temos a eternidade. E essa eternidade contém essa mesma paz. Se a gente lê a partir da metade do capítulo 20 até o capítulo 22 de Apocalipse, nós vamos encontrar essa paz totalmente clara, objetiva, na eternidade. Só que para ver essa paz na eternidade, precisa passar pela cruz. Não pela eternidade de Deus. Deus se subsiste nele mesmo. Mas o fato de haver homens, mulheres, coexistindo na eternidade com a Trindade, essa paz precisa passar pela cruz. E é na cruz que foi feita a nova aliança. Olhem a seriedade da argumentação de Jesus no texto. Então, reino no pré-queda, no período pré-queda lá no Éden, e nós temos depois a eternidade. Só que a nossa existência na eternidade passa pela cruz, passa pelo sangue da nova aliança. Então é uma paz que está totalmente ligada à aliança. Então isso é uma argumentação seríssima. Terceiro pressuposto, para que a gente possa entender. O Deus Trino, ele é apresentado na sua totalidade, como um Deus de paz. Como um Deus de paz. Deus Pai, o Senhor Jeová, ele é apresentado como Deus de Pai. O Deus de paz, tanto no Novo Testamento em vários momentos. Eu vou dar uma citação, Romanos capítulo 15, versículo 33, isso é importantíssimo.
É em Romanos que está escrito isso. Tem em Tiago também, tem em Filipenses, tem em outros lugares. Mas está escrito em Romanos. Porque eu sei qual é a intenção de Paulo ter escrito Romanos, e no capítulo 15, no versículo 33, está dizendo assim: e o Deus de paz seja com todos vós. Mas Paulo está falando para judeus ali em Roma. Paulo acabou de falar que deles é a aliança, que deles são os profetas, que deles é a lei, alguns capítulos anteriores. E no capítulo 15, Paulo vai tentar finalizar toda uma compreensão do que é a igreja de Jesus, e ele termina dizendo: e é esse Deus de paz que seja com vós. Então a intencionalidade do autor é dizer o seguinte: o fato de serem de vocês, judeus, a aliança, os profetas, a lei, isso não significa muito. O que importa é se o Deus de paz é com vocês. Se o Deus de paz é com vocês. O Filho também é apresentado como um Deus de paz. Aliás, 700 anos antes de seu nascimento, a gente conhece muito bem esse texto, lá de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando é profetizado o nascimento do Messias, graças a Deus e nosso Salvador, é dito que o menino ele pertencia a uma comunidade. Não era de Maria nem de José. O menino nasceu. E um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa ideia de príncipe, nós não estamos qualificando o seu cargo, porque em Isaías 9 é dito que ele é príncipe, mas em Apocalipse ele é rei dos reis. Então não é disso que está sendo dito agora. Mas a palavra príncipe é de principado, ele tem a autoridade da paz. Então nós não estamos falando de uma paz comum. Porque é sobre os seus ombros, continua o versículo dizendo, e sobre os seus ombros, ele tem a autoridade da paz. Ele é o principado, é ele que inicia, é ele que tem a autoridade de outorgar essa qualidade de paz. E isso já muda muita coisa. Na compreensão do que a Bíblia está falando de paz. O Deus Espírito Santo também é um Deus de paz. Aliás, o Deus Espírito Santo é Ele que em graça, em bondade, em pureza, nos comunica essa paz. Jeová é o Pai da paz. O Filho é Ele que outorga, e o Espírito é Ele que comunica. Porque é dito que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. É a terceira característica de um mesmo fruto. Como é que ele caracteriza, como é que ele vai comunicar isso a nós? Obviamente que de formas diferentes, mas ele sempre segue um padrão da deidade, da divindade. Jesus o chamou ele de o Espírito da consolação, no consolo do Espírito. E o consolo do Espírito não está necessariamente, também, mas não está necessariamente ligado às tristezas da nossa alma. Mas o consolo do Espírito veio pela primeira vez quando nós nos convertemos, e Ele nos comunica essa paz. Então isso é sério. É seríssimo daquilo que Jesus está dizendo aqui. Porque nós temos várias citações a respeito dessa paz, nós temos várias citações de eventos que não são claros, mas é estabelecido e notoriamente nas Escrituras a respeito dessa paz. Nós sabemos que literariamente começa-se com a paz e termina-se com a paz nas Escrituras Sagradas. Sabemos que agora de forma viva e eficaz isso explode porque passa pelo reino e passa pela aliança. E por último, o Deus Trino, Deus Trindade, é apresentado como um Deus de paz. Então a qualidade disso é extremamente alta do que Jesus está dizendo. Para que fique claro aquilo que eu tenho pregado nas bem-aventuranças desde o início. As características desses bem-aventurados, aquilo que eles fazem, aquilo que toda a igreja comete, no bom sentido, com relação a ser um bem-aventurado, não são características naturais. Por quê? Porque é natural pessoas serem calmas. Sem Jesus, é uma questão apenas da sensibilidade da pessoa, da personalidade da pessoa. Mas ser manso tem que ser crente, porque é uma outra compreensão. Ter fome pela justiça, a gente vê um tantão de gente que não tem absolutamente nada com Cristo.
Mas ter fome e sede de justiça no contexto bíblico tem que ser crente. Chorar de desespero de algo, todos choram. Mas chorar, o choro do Espírito, somente crente. Essa paz que nós estamos falando, não é a paz que o mundo dá. Nós estamos falando de coisas totalmente diferentes. Essa paz, e fazer o bom uso disso, é só crente. São virtudes da nova aliança. São virtudes daqueles que estão inseridos na nova aliança. Uma vez compreendido isso, eu gostaria de também falar para os irmãos, então, pastor, o que não é? Porque eu já entendi, estabeleci isso, mas o que não é de fato? A paz que Jesus está dizendo. Eu não posso demorar, o tempo realmente luta contra. Mas eu quero trazer, então, 2 pontos do que não é a paz que o Senhor está dizendo aqui. Primeiro, Jesus não está falando dessa paz como ausência de guerra. Não tem absolutamente nada a ver. Essa paz não deve ser compreendida como ausências de guerra entre as nações, e muito menos, se não for entre nações, mas dentro da nossa mesma sociedade, não deve ser entendida como ausência de hostilidades civis, seja no trabalho, na própria igreja, na família, aonde for. Não é disso que o Senhor está dizendo. O Senhor não está falando de uma paz de ausência de guerra e nem ausência de hostilidades que pode haver numa sociedade, hostilidade civil. Não é isso. Porque o homem é um ser complexo, e na sua complexidade misturado à queda, o homem o tempo todo está em conflito. O homem o tempo todo está em guerra. O homem está em guerra com Deus, o homem está em guerra consigo mesmo, o tempo todo. Basta você entender como é difícil a gente ter o domínio próprio, você vai ver que o homem está em guerra consigo mesmo. O homem está em guerra com o próximo, desde as coisas profundas e sérias, até em questões mais banais e simples da vida. Então não é disso que o Senhor está falando. Segundo ponto, o que não é essa paz que o Senhor tem falado a nós aqui? O que não é? Ela não é, de forma alguma, a ausência de conflitos na nossa vida. Não é a ausência de tristeza, não é a ausência de angústia, não é a ausência de momentos difíceis. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não controlamos a história, e eu não estou elevando esse assunto para que quem controla a história é Deus, não estou nem chegando nesse nível. Sim, o Senhor é soberano, mas eu não preciso chegar até lá. Existem pontos do nosso dia a dia que não dependem de nós. A gente programa a nossa segunda-feira como ela vai ser, e a gente começa a trabalhar às 8 horas da manhã. Quando for às 9 horas já mudou toda a minha agenda, porque já aconteceu alguma coisa que mudou tudo, a gente não tem esse controle, e isso pode trazer uma angústia, tristeza. Isso não é a paz de Jesus. Olha, não, Jesus não veio com a paz dele sobre mim, porque olha só, eu tinha programado isso. Não, não é isso. Não tem absolutamente nada a ver. Nós não temos, a gente pode ter cuidados, mas nós não temos controle sobre a nossa saúde. Posso ter ficado doente na segunda-feira, doente de verdade. Posso ter ficado doente. Não, posso ter começado minha segunda-feira bem, mas fiquei doente na quarta. A gente não tem esse controle. E isso não significa que é ausência de paz, e nem que é a paz que Jesus está falando aqui. Então não é isso. Pastor, então o que é essa paz? E aqui é muito importante, porque aqui vai exigir maturidade espiritual para nós entendermos. Entender o conceito teológico sempre é mais fácil e menos dolorido do que aplicar esse conceito no dia a dia. Entender é fácil. Eu entendi. Aplicar custa a nossa vida. Aplicar custa a nossa vida. Então, o que é essa paz? Também quero trazer, eu iria trazer mais, mas 2 principais. Tenho 2 principais argumentações do que é essa paz. Primeiro ponto, o que é a paz de Deus?
é quando o ser humano, ele deixa de ser o alvo, ele deixa de ser o objeto da ira de Deus e passa a ser o alvo do amor dele. Isso é a paz de Deus. E isso é fácil de entender, difícil ser. Por que eu estou falando disso? É quando nós deixamos de ser o objeto, o alvo da sua ira, e precisamos entender que a ira de Deus é justa. Ele tem motivos para se irar conosco. Há motivos de haver uma guerra de Deus contra nós. E é evidente que não há, em hipótese alguma, uma manifestação de uma vitória nossa. Não há, é impossível. Como eu sempre digo, é uma impossibilidade por definição. O que isso significa, então? Quando o homem ou uma mulher, ela deixa de ser o alvo da ira de Deus, deixa de ser o objeto da ira de Deus e passa a ser o alvo do seu amor, necessariamente passa a ser o alvo do seu amor. Se um homem ou uma mulher deixa de ser o alvo, o objeto da ira, da trindade, necessariamente é porque essa pessoa passou a ser alvo do seu amor. Não tem outra resolução a isso, não tem outra resposta, não tem outro caminho. Quando deixamos de ser, é porque passamos a ser alvo do seu amor. O que isso quer dizer de forma prática? Que nós, quando o Senhor olha para nós, já não há mais em nós culpa. O Senhor olha para nós, não vendo mais em nós culpa. Ele olha para nós através da justificação em Cristo. Ele olha para nós de tal forma que não existe mais muro, mas um muro que nos separe de um relacionamento com Deus. Não há mais um muro que separe aquele indivíduo, agora chamado de irmão, de irmã, de um relacionamento profundo com Deus. Pelo contrário, agora nós passamos a ser aceitos. Nós somos aceitos. Nós somos agora agradáveis no amado, isso é importante. Passamos a ser agradáveis a Deus no amado, que é Cristo. No amado. E passamos a sermos adotados. E então agora nós somos convidados a viver essa paz. E passamos a viver, nós somos chamados a essa paz. Porque agora existe um relacionamento com Deus. Existe um relacionamento em que não há culpa, não há mais o dedo em riste de Deus nos apontando, mas abraços abertos, esperando nos abraçar, assim como o pai que estava em sua casa, esperava e ficava olhando o tempo todo o pródigo retornar. Não há dedo em riste, não há dedo em riste, de novo, não há dedo em riste, isso vai ser muito importante. Há um braço, há braços abertos para essa compreensão de pacificação. Há braços abertos para essa compreensão de pacificação. Então isso começa a mudar a estrutura de como nós entendemos isso. Mas isso é teológico, vivo, eficaz, real. Mas isso se refere à paz de Deus, da ação de Deus para o homem. Mas aqui Jesus está falando assim, então, mas agora a gente está falando da ação do homem nessa paz. Eita! Agora vai falar da nossa responsabilidade. Aqui vem o meu segundo argumento, para falar o que é essa paz de Deus, naquilo que é nossa responsabilidade e não a ação de Deus sobre nós. E isso agora também é muito importante, muito sério e muito maduro da parte do que o Senhor nos ensina. Essa paz de Deus significa que ela é a atmosfera, é o clima que compõe o reino de Deus. Essa paz, ela é a atmosfera, é o clima que compõe o reino de Deus. Então deixa eu explicar aqui um pouquinho. O reino de Deus, ele está saturado dos seus próprios atributos. Graças a Deus por isso. No reino de Deus, nós vamos ver com muito peso, com saturação, a sua glória,
a sua glória. Basta nós olharmos as manifestações de Deus. Olha a maneira como como Isaías viu a glória de Deus, o templo, a fumaça, é tudo muito saturado da sua glória. E a maneira como ele escreve isso significa que não apenas isso é muito saturado daquele atributo, mas como aquilo passa a fazer parte da atmosfera do reino. A atmosfera daquele reino é saturado com aquele atributo de Deus. Quando nós vemos João, agora do outro lado das Escrituras, lá em Apocalipse, que ele sobe, vem para cá, ele ouve uma voz, sobe aqui, e ele sobe, e ele vê o trono, e o trono está saturado da glória de Deus, e ele descreve isso em formas de cores, vocês se lembram? Então não é somente o peso da glória que há no reino, está saturado com a atmosfera da glória, mas não é só glória que a gente tem no reino. Justiça é um atributo de Deus. Isso está em peso, o reino de Deus está saturado com a justiça de Deus, saturado de tal forma que a justiça passa a ser também a atmosfera desse reino. Vocês se lembram, também lá em Apocalipse, no capítulo 5, que João já estava lá e ele está desesperado, porque não havia ninguém, diz o texto, que pudesse abrir os selos daquele livro, e todas as criações celestiais estavam nervosas, estavam desesperadas, e João também ficou desesperado. A gente está falando de um senhorzinho, de possivelmente 85, 86 anos de idade, que está tendo essa revelação e foi arrebatado até o terceiro céu, e aí ele está falando que tudo aquilo que ele pregou, a vida dele inteira, tudo aquilo que ele creu a vida inteira, tudo aquilo que ele ensinou a vida inteira, pode ser uma farsa. Esse é o desespero. Se for uma farsa, não é o caráter dele que está em jogo. Olha, você foi um falso profeta, João, isso nunca existiu. Não, não é isso. Se for uma farsa, não tem salvação para ninguém. Até que um anjo diz assim: não chores mais, o Cordeiro está chegando. E o céu foi tomado pela atmosfera da justiça da cruz. E havia agora alguém ali que pudesse abrir os selos. Então o reino de Deus também é tomado pela atmosfera da justiça de Cristo. Tudo mudou. Os seres celestiais, os anjos, os 4 seres viventes acalmaram o coração. João parou de chorar, porque ele viu um leão chegando e trazendo a solução. Mas o reino de Deus não é composto só de glória e de justiça. Há muitos mais atributos. O reino do céu é composto também, por exemplo, do atributo da santidade. Da santidade que emana do próprio Deus. E isso tem um peso tremendo, a ponto de Deus ser o crivo da nossa santidade. Não é igreja, não é pastor, não é apóstolo, não é ninguém. Deus é o crivo. Sede santos como eu sou santo. Tamanha a qualidade da pureza dessa santidade. E é dito que a atmosfera do céu, do reino de Deus, ela é tão contaminada com essa santidade, que João viu como um mar, como que de cristal, diante de um trono que saía raios e relâmpagos. Como que pode isso? Não sei, é assim. É assim. E essa santidade é vista como um mar que toma tudo. Que toma tudo. E isso é implantado também no reino de Deus, nessa parte do reino de Deus, aqui na terra. Todos esses atributos. Eu poderia falar do atributo da graça. Tudo é tomado pela graça, tudo. Existe um peso de saturação, irmãos, cada hora, cada momento que você inspira oxigênio é um ato da graça. E quando esse ar sai dos seus pulmões é graça, porque tem gente que precisa de auxílio médico para isso. Cada passo, cada batida do teu coração que você nem sabe quando você dorme, graças a Deus pelos movimentos involuntários do nosso corpo. Porque o pulmão continua respirando, o coração continua batendo, o sangue continua correndo. O seu cérebro, graças a Deus, não dorme, porque se dormiu, já sabe, né? Vai ver Jesus. Então, tudo funciona perfeitamente. E isso é graça, é saturação de graça.
Sabe todas essas coisas boas? Sabe essa água quente que você tem no teu chuveiro? É graça. O reino de Deus está saturado dessa graça. Mas pastor, o Senhor está falando de paz, então. E a paz? Agora é a prática da coisa. A paz, prestem muita atenção, para que ninguém venha ludibriar o que eu estou falando aqui. A paz é aquele atributo de Deus que permite o nosso relacionamento com Ele no seu reino. Aí alguém vai dizer e vai perguntar de forma justa e de forma correta, mas pastor, não é a graça que permitiu isso? Não é esse atributo que permite o meu relacionamento com Deus? E alguém vai também dizer, pastor, complementando a dúvida do meu irmão, não é a justificação que permite o meu relacionamento com Deus? E alguém vai dizer assim, e a mãe da graça, a mãe da justificação, não é o amor de Deus? E a minha resposta vai ser, sim, sim, sim. Então por que o Senhor está falando da paz como aquilo que permite o relacionamento para com Deus? Porque a paz de Deus, ela é um atributo resultante da eficácia de todos os outros atributos. Deus, ele não precisaria ser um Deus de paz se não fosse por causa da nossa queda. Porque não há necessidade desse atributo no reino. Só há necessidade do atributo da paz quando a gente chegou nele. Porque a gente veio de uma queda. Então, se o atributo da glória, se o atributo da graça, se o atributo da justiça, que é da justificação, é eficaz, e de fato é, o resultado de tudo isso é o atributo da paz que nos aceita. Então, isso é a paz de Deus. É quando nós, primeiro, eu falei aqui, nós deixamos de ser o alvo, deixamos de ser o objeto da ira de Deus e passamos a ser o objeto do seu amor. Onde não há mais culpa, mas sim justificação, onde não há mais dedo em riste, mas braços abertos para nos receber, não há mais um muro de divisão, um muro de separação entre Deus e eu, mas há livre acesso por meio de Cristo. Essa é a teologia disso. Mas e na prática? É que o reino de Deus é contaminado de forma pesada com todos os seus atributos. E a eficácia dos atributos de Deus sobre nós, sobre os eleitos, resulta na paz dele. E é por isso que podemos nos achegar a ele. Porque a justificação funcionou. Porque a graça é eficaz. Porque a santidade nos encontrou. E toda essa saturação do reino de Deus, que é eficaz, promove o atributo da paz. E podemos ter paz com Deus. Porque ninguém, além de nós, na eternidade, ou no reino de Deus presente na terra, precisa dessa graça, dessa justificação e dessa adoção. Porque ninguém caiu, só nós. De todas as criações de Deus, nós caímos. Olha o conceito importantíssimo do que Jesus está ensinando. Porque para quem é que Jesus está falando? Nesse primeiro momento aqui no sermão, para judeus. Se fosse a paz comum que nós estamos acostumados, isso não faria sentido. Israel sempre falou, não, Deus sempre foi um Deus de paz para conosco, sempre venceu as guerras, nos castigou, tentando prover isso, mas a gente tem paz. Não é essa paz que Jesus está dizendo. É a paz que vem dos céus. É a paz que vem dos céus. É essa paz maravilhosa, que não há mais muros, não há mais limitação no nosso relacionamento com Ele, e há aceitação, porque a paz é o resultado da eficácia de todos os outros atributos. Aí Jesus surge, andando na Galileia, olha a multidão, se assenta e começa a ensinar dizendo, e um dos ensinamentos de Jesus é, entendido tudo isso, bem-aventurados os pacificadores. Agora vem a pergunta principal. O que é ser um pacificador? O que é ser um pacificador? Meu Deus do céu. Isso custa a nossa vida. Isso custa a nossa existência. A nossa existência. Eu não estou brincando. Por quê? Por que, pastor, que isso custa? Porque nós não fomos apenas chamados a paz.
a esse relacionamento com Deus. Nós fomos chamados a sermos portadores, de acordo com o versículo 9, é isso que nós estamos sendo chamados, a sermos portadores desta paz. E isso é muito difícil, porque a pacificação não é, e eu já explico sobre isso, conciliação. É algo muito mais elevado. É algo muito mais elevado. Então, o que é ser um pacificador? É levar o ambiente e a atmosfera do reino de Deus, com todos os seus atributos, para situações que precisam, para os conflitos que existem. Como eu faço isso? Como? Essa é a pergunta. A gente faz isso de acordo com o que as Escrituras nos instruem. E eu quero dar aqui pelo menos 4 exemplos rápidos. O primeiro exemplo é um exemplo textual, ou os outros 3 exemplos práticos do que aconteceram nas Escrituras. Para aqueles que têm aqui acompanhado a pregação de terça-feira em Oséias, eu quero citar um texto que nós falamos essa semana passada, né? Na pregação de Oséias. Abram, por favor, e a gente já volta para cá. Abram, por favor, em Oséias, capítulo 10, versículo 9. Versículo 9? Não, versículo 12. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Para quem está acompanhando é mais fácil, para aqueles que não estão, eu falo rapidamente. O capítulo 10 é aquele momento em que Deus está trazendo de fato o seu juízo sobre todo o seu povo, sobre todo o reino do norte. E Deus começa a destacar todos os erros que há no reino do norte, para que Deus possa julgar. Em que momento isso está acontecendo? Qual o momento mesmo, de fato, temporal, que isso está acontecendo? O profeta ele escreve de uma forma a dar-se a entender que as rodas dos carros de guerra, dos seus cavalos, da Síria, já começam a ser escutadas de longe. Porque o juízo de Deus é esse, eles serem levados para a Síria. E ali o reino do norte vai deixar de existir. Então eles já estão ouvindo, o juízo já está iminente. Porque Deus avisou, num período aqui de Oséias, durante 209 anos, o como essas pessoas estavam vivendo de forma errada e dizendo, eu sou um crente em Deus. O como esses irmãos faziam um uso errôneo das Escrituras e ainda continuavam dizendo, esse é o reino de Deus. O tempo todo e durante 209 anos Deus teve misericórdia, e agora com Oséias Deus vem e começa a trazer o juízo dele sobre todo o reino do norte. E no capítulo 10 isso está mais veemente, porque os barulhos das rodas do exército da Síria já começam a ser ouvidos. Aliás, eu me lembro de ter citado exatamente isso no capítulo 8 de Oséias. Logo no início é dito que a trombeta já foi tocada, anunciando a destruição e a guerra, que eles seriam tomados, eles iriam perder. E no último minuto, porque os carros já estão sendo ouvidos, os barulhos, os cavalos, o juízo, eles seriam exterminados. E no último minuto vem Deus, no versículo 12, estendendo uma mão, dizendo o seguinte: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, e arai o campo de pouso. Porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. No último minuto da existência do reino do norte, Deus estendeu a sua mão de misericórdia para pacificar a situação. Como isso acontece? Com 3 exigências. 3 exigências. Eu passarei muito rápido aqui, porque eu já preguei isso na terça. Então, os irmãos acessarem o YouTube vai conseguir ver esse sermão. Mas existem 3 exigências. A primeira, está escrito aí, que era semeai para vós outros em justiça. A justiça de Cristo precisa ser semeada. A imputação de Cristo. A realidade do que é a fé. Eles precisavam fazer isso porque eles tinham esquecidos. Por quê? Porque a justiça que eles entendiam era a sua justiça própria. Eu resolvo as coisas a partir da minha própria visão de mundo. Na minha visão de mundo é assim que a gente resolve. E Deus está dizendo, mas foi exatamente isso que trouxe vocês a esse problema. Essa cosmovisão errada de mundo. Então semeiem a imputação da justiça de Cristo. Isso já é difícil. Porque isso quebra o meu eu. Quebra tudo aquilo que me define como ser humano sem Cristo.
A segunda ação e exigência de Deus, oh meu Deus, olha a palavra aqui, irmãos. Esse aqui eu me lembro de ter falado até um pouco mais no sermão. Ceifai segundo a misericórdia. Ceifai é arrancar mesmo, é tirar. Só que Deus está falando de uma ação positiva. Ceifa. Sabe aqueles problemas? Aqueles erros? Tem coisas que não dá para resolver. Porque existem vários pareceres, várias compreensões. Vocês estão indo para a morte. Se vocês querem um ato de misericórdia, de pacificação, ceife tudo, arranca tudo, jogue tudo fora, mas faça isso em misericórdia, estabelece o reino. Não tem mais o que ser feito a partir daqui, ok, temos compreensões diferentes, a partir daqui, ok. É isso que Deus está dizendo, isso é ceifar, essa é a palavra hebraica, ceifar, é arrancar com um machado, tudo aqui, arrancou, não dá para mexer nisso, já existe um emaranhado, então a gente vai lá, instituir o reino de Deus, isso é pacificação. Por último, arrancou, porque é isso, arrancou, agora o campo ainda está sujo, há marcas, e aí o texto diz, agora você ara, venha arar o campo de pousio, porque pousio é aquele campo que vai ser plantado coisas, mas aquele campo não está em situação de plantio ainda. Então arruma. Por que arrumar, Senhor, esse campo? Porque agora é tempo de buscar o Senhor, e quando você me buscar fazendo essas 3 ações, eu descerei sobre vocês chuva. E chova a justiça de Cristo sobre vós. É isso que a igreja precisa, mais nada. E isso é difícil. Porque a gente tem os nossos argumentos, nós temos as nossas razões. O versículo 13, eu só vou falar aqui porque é necessário. O Senhor falou assim, arastes a malícia e colhestes a perversidade. Comestes o fruto da mentira, porque confiastes em vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Deus estendeu a mão da misericórdia e da pacificação, e na outra mão havia o seu juízo da Síria. Eles preferiram o juízo da Síria porque doía muito implantar o reino de Deus. Ao invés de eles ouvirem o versículo 12, essa malícia não tem a ver com desvio sexual. Essa malícia tem a ver com jeito, manha, sabe? Quando você fala assim, a pessoa tem malícia para fazer isso, é muito boa nisso. Eles preferiram a sua própria cosmovisão. Eles preferiram continuar fazendo, então eles vão colher a perversidade por causa disso. Eles comeram o fruto da mentira, porque eles sempre confiaram nos seus próprios cavalos, nos seus próprios meios de resolverem as coisas. Deus está dizendo, não é assim que é o meu povo, vocês vão morrer. E eles morreram. E eles morreram. Voltemos para Mateus capítulo 5. Você quer ver como aplicar isso? Um outro exemplo. É dito que Paulo se converteu em Atos capítulo 9. Mas antes do capítulo 9, Paulo, ele era o terror. Paulo, ele era maligno, perseguia a igreja de Deus. É dito que o jovem Saulo respirava morte contra a igreja de Deus. Respirar é uma... Não está falando realmente ali daquela prática nossa diária, né? Respirar para a existência, mas está dizendo que era o alvo da vida dele. Era trazer o ódio e a morte sobre a igreja cristã. E ele fez isso. Ele matou pessoas. Paulo foi assassino, perseguiu, machucou, judiou. E ele fazia isso entendendo que isso era bom, porque ele era um judeu ortodoxo. O Senhor o chama ao evangelho, ele se converte. Ele se converteu. Paulo, na sua conversão, não é apóstolo, ele é crente. Nós já falamos sobre isso. Ele vai demorar uns 17 anos para receber o chamado apostólico, quando nós pregamos sobre isso em 2 de Coríntios, vocês se lembram? Vocês imaginam Paulo entrando pela primeira vez, crente, com cara lambida, pobre de espírito, numa comunidade cristã para ouvir o culto e participar de um culto? Aqueles crentes que estão ali, é os crentes que vão falar entre eles ali. Você viu quem entrou? É o Paulo, né? É. Foi ele que matou o meu pai. Foi ele que machucou, judiou e violentou, não sexualmente, mas violentou com agressões a minha mãe.
A minha filha, de 14 anos, foi morta pelas mãos de Paulo. E o que a gente faz? A gente não faz nada. É um emaranhado tão grande que não dá para resolver isso. Nós não vamos conciliar. Nós implantamos o reino e ele se achegou a nós. Quer mais outra? Pedro. Não estou falando de um Pedro novo convertido. Estou falando de um Pedro apóstolo. Apóstolo. Chamado. Escolhido. Ministério legítimo. Negou 3 vezes a Jesus. Apóstolo. Jesus morre. É dito que o galo canta após a 3ª vez que ele nega. E o Evangelho de Lucas, para melhorar a nossa situação, diz que quando o galo canta, Jesus olha para Pedro, não com condenação, mas olha dizendo: eu falei que ia acontecer. Você não queria resolver as coisas do seu jeito, Pedro? Você não queria pegar a espada e cortar a orelha, e cortou, né? A orelha do Malco? Você não falou que se alguém viesse, você já tomava? Eu falo, para, o diabo está me pedindo, se ele quiser, ele peneira você, como trigo, rapaz. E vou falar uma coisa, você não cai, porque você não é trigo, você vai ficar como joio em cima. Para! Mas eu vos impedi. Eu impedi que ele fizesse isso com você. Talvez Pedro não tenha dado a devida importância. Ele não agiu como ele iria agir, mas talvez não deu a devida importância e caiu nos erros que Jesus falou que ele cairia. Jesus ressuscita. E o único apóstolo citado nominalmente por Jesus é Pedro. Cadê Pedro? Eu apareci, ele não está aqui, cadê Pedro? Ah, Senhor, Pedro está desanimado. O Pedro está lá pescando. Tá bom. De alguma forma Jesus apareceu lá. Quando Pedro reconhece Jesus, Pedro estava ali com as suas vestes de pescaria, de banho, se sentiu humilhado por uma questão cultural ali, se cobriu. E sabe o que Jesus falou? Estou com fome. Ah, irmãos. Porque não dá para resolver essa situação. Não há conciliação. Há pacificação. Eu estou com fome. E Pedro foi lá, ele deu o peixe, ele comeu. E aí Jesus olha amorosamente para Pedro e diz: pastorei as minhas ovelhas. Jesus, você me ama? Pedro quer entrar em uma discussão, Jesus fala, não dá para resolver isso. Se eu for por esse lado, eu vou ter que te julgar. Então você só me ama, eu só quero que você fale isso. Não, se eu for por esse lado, eu te mando para o inferno, Pedro. Você não está entendendo. Eu não vim aqui trazer um concílio, eu vim trazer pacificação. Você me ama? Não, Senhor, eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Acabou o assunto. Isso é pacificação. Terceiro exemplo, o credor incompassivo, a realidade da igreja. Havia um homem que devia 10.000 dinheiros para o imperador. E o imperador foi cobrar isso. E ele chegou diante do imperador e ele começa, não, porque eu não tenho misericórdia. O imperador fala, tá bom, acabou o assunto. Tá bom. Veja o que você consegue fazer, acabou. Eu não vou julgar você pela lei, porque pela lei eu tenho que te matar, e eu tenho que pegar a tua filha, essa é a lei judaica, e romana também, pego a tua filha e pego a tua esposa, elas me servem como escravas em todas as situações, para benefício do império, os irmãos já entenderam, e você morre. Sabe o que o imperador fez? Não dá para discutir isso, porque senão eu vou ter que aplicar isso. Pode sair. E ele sai feliz. E ele cruza com um camarada que deve só R$100 para ele. Aí ele vai querer resolver isso de acordo com a ideia que ele tem do que é justiça. E ele fala, não, você tem que me pagar, senão eu vou te levar para a corte, vou ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo. E as pessoas que estavam ao redor falaram assim, olha o que ele está fazendo, ele acabou de ser perdoado. O rei nem entrou em detalhes com ele. Vamos contar para o rei. E foram contar para o rei. E esse homem morreu. Porque ele foi incompassivo com algo que o Senhor tem sido compassivo para nós. Olha como isso é sério.
Olhem como isso é sério. Tanto Oséias, como Paulo, como Pedro, como o credor incompassível. São coisas que, de fato, nós delimitamos o reino de Jesus sendo esses pacificadores. Porque qual é a diferença, pastor, então, entre conciliar e pacificar? É que a gente tem uma ideia de pacificação a partir de uma compreensão atual, ocidental, política. Isso é um erro. Por exemplo, conciliação não é a mesma coisa que pacificação. A conciliação é quando duas nações estão em guerras, e geralmente estão em guerras por conflitos políticos e econômicos, e elas estão em guerra, guerreando, até que em determinado momento, vamos fazer um acordo, e aí é chamado pela imprensa e pela política de acordo de paz. Isso não é paz. Isso é conciliação. Por quê? Porque essas duas nações que estão brigando, elas não vão mudar a sua visão política. Elas não mudam. Aquela nação que é capitalista, que está em guerra, contra aquela nação que é comunista, vai continuar capitalista, e a comunista continua comunista. Nunca houve mudança, pode ver na história. Continua. O que parou foi a guerra. Não houve paz. Houve um acordo de limites. Isso não é pacificar. Pacificar é duas nações estarem em guerras e o reino de Deus ser implantado nas duas. Elas deixam de ser o que cada uma é para serem aquilo que Jesus quer que elas sejam. Já não há mais eu. Já não há mais você. É o que Jesus falou. É como Jesus levou a situação. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Só que isso é algo extremamente espiritual e tão difícil de aceitar, que é uma das últimas bem-aventuranças. Mas a gente precisa ser isso. É uma escada. E eu preciso chegar lá. Oh, como dói. Como dói. Estou dando exemplos aqui. Por que isso, como isso é possível? Eu entendi, a gente aplica, mas como isso na realidade dos fatos isso é possível? Quando eu entendo que essa paz não é uma paz que a gente conhece. Essa paz é a paz que vem do Senhor. Vocês querem ver? Quero levar os irmãos para alguns textos bíblicos que a gente começa agora a compreender isso com muito mais clareza e a gente encerra. Quero levar os irmãos para alguns textos bíblicos. Abram, por favor, no Evangelho segundo João. Capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Olha as palavras de Jesus, versículo de número 27. O contexto daqui é que existiria tragédias, situações difíceis, tribulações, a própria morte do Senhor. Isso poderia desestabilizar todo o conceito do cristianismo, a partida do Senhor. Aconteceria aquele cumprimento das profecias de Daniel, o ungido será tirado. Tem tudo isso aqui, é que a gente não percebe. Está tudo aqui envolvido nesse texto. O ungido será tirado, como que ficam as coisas. Ao invés de haver toda uma estratégia, haver tudo isso, Jesus fala o seguinte no versículo 27, tá bom. A minha paz eu vos deixo. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu tenho uma paz que não existe aqui por aqui não. Não existe. Essa paz que eu vos dou é uma paz da Trindade. A minha paz eu vos dou. E eu dou isso para que vocês não turbem, não confundam, não esmoreçam, não enfraqueçam, não se desviem, porque a ideia de turbar é tudo aquilo que não é reto, mas tudo aquilo que vai dar voltas. Não aconteça isso no vosso coração. Essa paz não é como a paz que o mundo dá, não é conciliadora, é pacificadora. Não se turbe então o vosso coração da fé, das doutrinas, da realidade daquilo que eu quero, e nem se atemorize com o quê? Porque não adianta também, eu sei que esse é um outro pedido, esse é um outro assunto que eu não vou entrar agora, só estou passando porque o texto diz. Uma coisa é eu continuar confiando em Deus e ainda depois é não temer ainda por cima.
Foi por causa de não haver temor no coração da igreja que os nossos irmãos do passado eram enrolados no período do Império Romano, enrolados em peles de animais mortos e jogados no Coliseu para que fossem mordidos pelos cães, pisoteados pelos touros e devorados pelos leões. E eles faziam isso, diz a história, sem nenhuma lágrima nos olhos. Como é que pode um negócio desse? É porque entenderam a doutrina de crer e viver sem temor. Mas isso é uma outra pregação, que é muito difícil também. Como é que pode? Eu ser jogado lá, não haver lágrimas, não é viver Cristo sem temor. Mas isso aqui é para depois, ok? Isso aqui é para um outro momento. Então não se temorize, mas não se turbe o vosso coração, porque é uma paz especial, é uma paz de qualidade divina, da deidade. É esse ambiente, é essa atmosfera, é essa qualidade, é essa virtude que há nessa paz. Jesus continua dizendo, por favor, adiantando aqui 2 capítulos, no capítulo 16, João 16, também ele está falando de situações extremamente agressivas, inclusive dentro do próprio reino de Deus, do que estaria acontecendo, e fora, e ele vem no versículo 33 dizer aquele texto que a gente conhece muito bem, só que agora começa a fazer mais sentido. João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Paz onde? Em mim, não é a paz comum. É o uso dessa paz. No mundo passais por aflições, por isso que a paz não é a ausência de conflitos, não é a ausência de hostilidades civis, sociais. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como Cristo venceu o mundo? Aplicando a paz que vem do céu. Esse é o contexto. É assim que ele conseguiu vencer, tendo essa paz. Se não fosse essa paz, Jesus jamais conseguiria sobreviver como ser humano no meio de um mundo cheio de ódio, querendo matá-lo. É essa paz. Jesus não fugiu. Como que pode um negócio desse? Ele sempre estava ali, ó. Ele podia não estar num lugar no outro, mas era sempre aquela tríplice ali, Cafarnaum, Galileia, Israel, Jerusalém. Só ali que ele ficava. Jesus não fez viagens missionárias. Então isso é extremamente importante. Extremamente importante. Terceiro texto, esse é pesadinho. Lucas, também palavras de Jesus. Tudo que eu estou usando aqui é palavras de Jesus até o momento. Depois a gente vai falar uma de Paulo. Que daí Paulo já é a prática da igreja, né? A epístola. Então vamos lá. Lucas, no capítulo 10. E aí ele diz o seguinte, olha só, é um texto que suscita bastante pontos variáveis, mas eu não vou entrar neles sem chance. Mas olha só o que diz aqui Lucas 10, palavras de Jesus também, ele está comissionando a missão dos 70, e no versículo de número 5, ele diz o seguinte, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Até é bonito. A gente faz isso. A gente vai nos lugares e fala, que a paz seja nessa casa. Mas tem uma realidade espiritual por detrás disso. A realidade espiritual está no versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Porque essa paz é só para crente. A gente fala em todos os lugares. Não é só se for para crente. Eu chego num lugar, a paz seja nessa casa. Ele não é crente. Bom, Jesus falou então que a realidade espiritual é que ele não vai ser abençoado com essa paz. Porque quando a gente entra ali, já é estabelecido o reino. Como há um filho da paz, um crente em Jesus ali também, tudo muda e vai ser tudo falado dentro desse contexto. Mas isso é em todas as situações que eu preciso ser esse pacificador, e eu encerro. Colossenses. Lá em Colossenses, irmãos, no capítulo 3, a partir do versículo de número 12, vamos ler a partir do versículo número 12, melhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Agora,
é doutrina para a igreja. Aqui era doutrina também, mas agora é epístola, ou seja, agora é o comportamento da igreja na prática, e não somente aquilo como eu devo crer. Evangelho, muitas das vezes, não sempre, a gente está vendo que não é sempre mesmo no Sermão do Monte, mas no Evangelho há textos que é somente como crer. Estou crendo dessa forma correta, é assim que eu creio. Aí as epístolas, mas tem também, como a gente está vendo na pregação de Jesus, que tem questões que são totalmente comportamentais e prática da igreja. Agora, a epístola é prática da igreja. Versículo 12. Possivelmente na sua Bíblia está dizendo aí as virtudes que devem ser cultivadas. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 12, e a gente encerra. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o homem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai a vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele está desconstruindo, ele está ceifando. Aí chega no versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. É assim que a gente se porta. Ele é o árbitro. A qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E ainda agradeça por isso. É uma longa caminhada ser um pacificador, sabe por quê? Porque quando a gente for um pacificador, nós seremos filhos de Deus. Essa é a recompensa. Eu quero trazer uma palavra sobre isso, rápida. Quando nós chegarmos a sermos pacificadores, nós já somos. Mas o texto dá uma ênfase lá no versículo 9, dizendo assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Ser chamados filhos de Deus não necessariamente será pelos homens. Porque possivelmente dentro da própria comunidade as pessoas vão dizer assim: eu não entendo isso que está sendo pregado. Eu não concordo com isso. Mas eu estou dando textos. Não quero saber. Não é assim. Eu ainda prefiro ser, lógico, não de forma, falando isso de forma verbalizada, né, mas age dessa forma. Eu ainda prefiro ser como o Reino do Norte. O Senhor ofereceu, é assim, mas eu prefiro ainda confiar nos meus carros e nos meus cavalos. Cuidado. Começando de mim, cuidado. Que nós possamos estar debaixo da tutela da palavra de Deus e sermos chamados filhos de Deus. Filhos é alguém com dignidade e honra. Hírios. Não é alguém qualquer, mas é alguém com dignidade e honra, porque Deus o chamou, Deus o nomeou como seu filho, porque ele está, de alguma forma, mutuamente, o tempo todo, estabelecendo a pacificação do reino de Deus no mundo e nos lugares por onde a gente passa. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A minha oração e o meu desejo como pastor da igreja é que todos nós, sem exceção, possamos entender o que é ser um pacificador, aplicar essa pacificação e um dia ouvir do Senhor: você é meu filho. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?